A paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 60º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar a respeito do capítulo 26 e capítulo 27 de Deuteronômio. Esse capítulo ele tem muito a ver com a praticidade daquilo que é vontade de Deus e que era revelado nesse tempo. O capítulo 26, ele começa falando o seguinte, a respeito da gratidão. Ele fala assim, olha, do versículo 1 até o versículo 11, vai falar a respeito das primícias, e essas primícias, a ordem de Deus era o seguinte, quando vocês atravessarem o Rio Jordão, vocês vão pegar os frutos que já estão plantados lá. O trabalho que vocês terão é recolher esses frutos. E esses frutos serão dados como prioridades, primícias a Deus. E essas primícias serão da seguinte forma: coloque tudo dentro de um cesto e vocês vão oferecer isso ao Senhor, entregue ao sacerdote. E quando vocês entregarem ao sacerdote, vocês vão dizer palavras de gratidão. Por isso que a gratidão, elas não podem ser apenas mensurada com um pensamento, com um coração alegre, não. De forma alguma. A gratidão, ela precisa ser declarada com os lábios. E tinha um texto aqui, tem um texto aqui que fala de toda a gratidão, como o israelita deveria falar. E para a gente também, a gratidão ela é extremamente importante. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, fala assim: em tudo, em todas as coisas, deem graças, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que a gente seja grato, é que a gente seja generoso, é que a gente seja agradecido a Deus por tudo que Ele colocou no nosso coração. E é interessante que vai falar a respeito também dos dízimos. E o que se fala do dízimo aqui é o seguinte: no terceiro ano de recolhimento de dízimo, o que o israelita tinha que fazer? Ele tinha que ofertar ou ajudar ou ser generoso às viúvas, aos estrangeiros, aos necessitados, e essa era a questão da honra ao Senhor. Então, era a gratidão e a generosidade que traziam e que traz até hoje as bênçãos de Deus. Então, só para que você entenda, olha o que diz aqui a respeito dos dízimos. Fala que no terceiro ano, que é o dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam das suas cidades e se fartem. Então, aí você vai dizer perante o Senhor, eles diziam perante o Senhor: eu tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, segundo todo o teu mandamento que me tens ordenado, e nada eu transgredi nos teus mandamentos, e nem de nenhum deles eu me esqueci. Então tá aí, não é? Como é que acontecia o terceiro ano do dízimo na lei do Senhor. Então era dessa forma. No versículo 16 ao versículo 19, ele está falando do condicionamento, é um resumo da antiga aliança e a condição do homem ser abençoado. Em resumo, ele fala o seguinte: é o resumo da antiga aliança, né? Que tem a parte do homem e a parte de Deus. Na parte do homem, está falando o seguinte: se você guardar de todo o coração, com toda a sua alma, se guardar e seguir, se guardar as leis de Deus e seguir ao Senhor, aí vem a parte de Deus. Deus ele promete honra, promete glória e promete que você seria povo de Deus. Então essa é a parte de Deus, não é? Então assim, dessa forma se encerra o capítulo 26. E o capítulo 27 começa então aqui
a última parte, o último discurso de Moisés. Quando se fala do último discurso, dá uma certa emoção, porque essa aqui vai ser a última fala de Moisés, até o capítulo 36, né? Vai ser a última fala de Moisés a respeito das leis, a respeito de entrar na terra prometida. Aí vai batendo aquela saudade de tudo aquilo que Moisés passou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse certeza que hoje seria o meu último discurso para você, ou então se você tivesse que fazer um último discurso na igreja ou em casa, em algum lugar, como seria esse discurso? Certamente seria muito emocionante. E certamente eu, como um leitor da Bíblia e um incentivador da leitura, eu iria falar como Moisés falou aqui. Moisés fala assim: olha, vocês estão, último discurso, últimas palavras, carregado com muita emoção, é o que eu imagino. E Moisés fala assim: ó, vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Quando vocês atravessarem o Rio Jordão, pegue todas essas leis, escreva em pedras grandes, para que as pessoas olhem e observem toda a lei. Então, se esforcem, não apenas em ler, se esforcem também em espalhar a boa nova do reino. E é interessante que Moisés fala assim: guarde todos esses mandamentos que eu estou te ordenando. Era uma ordem, não era uma opção. Então, se hoje fosse o meu último discurso, certamente eu falaria alguma coisa parecida. Guarde a palavra, leia a palavra, transmita as boas novas. Eu estou falando aqui pela última vez. Enfim, iria falar, né, com muitas emoções. E aí certamente seria um valor maior nas nossas últimas palavras, né? E é interessante que Deus fala para Moisés assim, olha, aliás, Moisés, né, dá orientação para o povo que vai atravessar o Rio Jordão. Escrevam, mas escrevam com cuidado. Escrevam essas leis nas pedras. E aí ele vai falar assim, existe um monte da maldição, que é o monte, que é o Monte Ebal, e o Monte Gerizim é o Monte da Bênção. Lembra lá de João capítulo 9, da mulher samaritana, quando Jesus teve um encontro com ela, e ela levanta esse questionamento que é dito aqui. Ela fala assim, uns dizem que é para adorar no Monte Ebal. O Monte Ebal ficava em Samaria. E outros dizem que a adoração deveria ser no Monte Gerizim, que era em Israel. E agora, eu devo adorar aonde? No monte da maldição ou no monte da bênção? E aí Jesus fala, nenhum e nem no outro. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então não há lugar. Todo lugar é lugar de adoração. A graça muda o local de adoração, mas aqui não. Aqui é pelo menos 12 maldições que são ditas em frente ao Monte Ebal. As tribos são divididas, uma parte vai ficar em frente ao Monte Ebal e outra parte em frente ao Monte Gerizim. Um vai falar das bênçãos, outro vai falar da maldição. E das maldições, ele é dito o seguinte, no Monte Ebal, em frente ao Monte Ebal, é dito, e o povo tinha que concordar dizendo amém. Olha, maldito, esse era em frente ao Monte Ebal, ok? Maldito o homem que fizer imagem de escultura. E o povo dizia, amém. Maldito o homem que desprezar o seu pai. O povo dizia, amém. Maldito aquele que mudar os marcos, né? Mudar as marcações do seu próximo. E o povo diz, amém. Maldito o homem que fizer o cego errar o caminho. Amém. Maldito o homem que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Então, amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, com a mãe, com a esposa do pai. Amém. Maldito aquele que se ajuntar com um animal. Amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã. Aí vai falando, maldito aquele que se deitar com a sua sogra. Maldito aquele que feriu o seu próximo em oculto. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoas inocentes. E por fim, maldito
aquele que não confirmar as palavras dessa lei. Então, estou te dizendo dessas leis, e quem não confirmar também será maldito. Então, era chamado do Monte da Maldição, por isso que a mulher não sabia onde adorar, e Jesus a ensinou que a adoração ela é em espírito e em verdade. E no Monte Gerizim foram proclamadas as bênçãos também, tá certo? Então, é muito claro que tudo isso apontava para Jesus, né? A gente vai ver no versículo 28 as bênçãos como consequência vindo de uma obediência a Deus. A obediência, ela gera bênção. E eu falei que a generosidade e a gratidão também atrai bênçãos para nós. Não que a gente esteja atrás de bênção. O evangelho não é a respeito de eu correr atrás das bênçãos. O evangelho me fala de um homem que merecia o inferno e que a graça de Deus trouxe a salvação. E por isso eu sou grato a Deus. Eu não posso ser grato porque eu sou abençoado financeiramente, porque não, eu preciso ser grato sim, mas a minha maior gratidão é porque eu estava no pecado e Jesus me libertou. Essa é a maior gratidão. A graça muda essa perspectiva. Iremos conversar mais sobre esse assunto. Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.